oceanógrafo, instrutor de mergulho, mergulhador e agora escritor também, né, Marcelo Scaff, lançou na semana passada, né? Ou nessa semana passada? Essa semana. Nessa semana, o livro Pelos Mares do Mundo 2, um convite para um mergulho aí profundo nos oceanos do planeta. E ele está aqui com a gente agora. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme. É uma honra estar aqui na CBN. Obrigado pelo convite. Marcelo, você trouxe o livro aqui para a gente. Eu já dei uma olhada nele, gente, maravilhoso, tá? E queria que você contasse que tipo de mergulho é esse que a gente dá quando abre esse livro aqui. É uma volta pelo planeta, com um olhar artístico, né? Eu utilizo a fotografia como uma forma de tocar as pessoas. Essa é a ideia, a intenção do livro. Longe de ser um livro com características biológicas, técnicas, ele é um livro para encantar. E aí são mais de 70 países, mergulhando em todos os oceanos do planeta. Eu fui indo atrás de animais que são raros ou são difíceis de encontrar, às vezes em lugares remotos do planeta e às vezes no quintal de casa, às vezes muito pertinho. Tem imagens aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, de animais belíssimos. Então é uma volta pelo planeta com uma narrativa artística. E como é que nasceu a ideia desse livro? Esse aqui é o segundo, né? Como é que nasceu a ideia do primeiro e desse aqui também? Eu comecei a fotografar há mais de 30 anos para mostrar para os meus pais o que eu via embaixo d'água, porque eu não conseguia traduzir isso em palavras. Então eu comecei a tirar foto e mostrar para eles, olha esse camarãozinho, olha isso, porque é uma coisa muito diferente o mundo embaixo d'água. E como eu não conseguia levar meus pais para dentro d'água, eu decidi levar dentro d'água para os meus pais através da fotografia. E aí eu fui construindo essa história de fotógrafo. E lá pelas tantas, todos os meus amigos falam assim, olha, você tem fotos boas para fazer um livro. E aí surgiu Pelos Mares do Mundo 1, há 10 anos atrás. Eu juntei 20 anos de fotografia e fiz o primeiro livro. E aí, o ano passado, eu olhei meu banco de imagens novamente, tinham imagens muito legais. Eu falei, vamos fazer o segundo. E aí nasceu a ideia da trilogia, então daqui um pouquinho veio o terceiro. Opa, legal. E uma curiosidade aqui, que tipo de equipamento você usa? Porque fotografar ali em diferentes ambientes, diferentes pressões da água, questões de luminosidade, água turva e tudo, que tipo de equipamento você precisa usar para essas fotos? Essa é uma ótima pergunta, Guilherme. Eu uso uma câmera fotográfica profissional dentro de uma caixa estanque. Então a gente coloca ela dentro de uma caixa à prova d'água e aí, através dos controles na caixa estanque, eu tenho acesso a todos os controles dentro da câmera. E para trazer a luz de volta, porque a coluna d'água ela vai filtrando a luz, as cores quentes vão se perdendo muito rápido, vermelho, laranja, amarelo. Eu uso 2 flashes grandes, um de cada lado da câmera, que eu uso como pincéis. Como a cor vai se perdendo, eu uso os flashes para pintar embaixo d'água e aí trazer as cores de volta dos animais. Isso mostra a técnica envolvida, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que bater foto é coisa simples, mas tem todo um trabalho, ainda mais num ambiente como esse, né? Embaixo d'água eu te diria que a gente tem 3 pilares importantes. O primeiro é saber fotografia. Você precisa saber fotografar fora d'água e dominar as técnicas de fotografia para conseguir levar isso para baixo d'água. Depois você precisa ser um bom mergulhador para não se preocupar com o mergulho, com a segurança do mergulho, pressão, profundidade, etc. E o terceiro elemento, que é bastante importante nesse tipo de fotografia, é conhecer os animais, seus hábitos, onde eles estão, que hora do dia. Então você tem que juntar esses 3 elementos, e isso demora, às vezes, anos para conseguir conciliar esse aprendizado todo. Mas uma vez que você esteja ali e domine esses elementos, a fotografia sai. Você esqueceu da sensibilidade, que tem que ter muita sensibilidade também. Umas fotos que eu vi aqui que são sensacionais. É verdade. Não é qualquer um que vê assim, né? E aí vem o olhar do fotógrafo, né? Aí vem essa pegada de arte, ela vem muito da percepção do olhar de estar lá dentro. Se você tiver esses elementos que eu citei, mas não tiver um olhar artístico, talvez a sua foto fique mais para um registro do que para uma foto com viés artístico. Então, sem dúvida, Cris, você tocou um ponto importantíssimo, que é o olhar. E aí o olhar é isso. Mostra o livro para a galera aqui, ó, na câmera. Aqui, ó, pessoal. Aí, ó, o livro. Quem está acompanhando no site cbnfoz.com com imagens, né, e depois vai acompanhar no YouTube, então está ali, né, o registro ali da capa né, do livro Pelos Mares do Mundo 2, do Marcelo Scaff, nosso entrevistado de agora aqui na Rádio que Toca Notícia. Como é que você faz para escolher
a melhor foto que vem para cá? Eu tenho um arquivo de mais de 60 mil imagens em todos os oceanos. Então, o critério de escolha das imagens é raridade do animal, muitas vezes. Então, a capa, por exemplo, é um cavalo marinho pigmeu, um animal raríssimo, que tem aí meio centímetro de comprimento. Para você encontrá-lo, são lugares específicos do planeta, pouquíssimos lugares no Oceano Pacífico que ele ocorre. Grandes animais que as pessoas têm curiosidade, baleias, golfinhos e tubarões. Eu gosto muito de mergulhar com os tubarões, são meus amigos. A gente Teus sempre amigos? Conversa embaixo d'água. Eu conheço assim. amigo da onça, agora amigo do tubarão. Eu fico muito à vontade com eles dentro d'água. Me encanta muito os tubarões, eu gosto muito deles. Então, a gente vai escolhendo lugares remotos do planeta, animais que são incríveis e raros de documentar embaixo d'água, tanto por cor, forma e textura. Os animais eles vão conversando com a gente através desses elementos e aí eu fui escolhendo as imagens e colocando aqui. Essa foto da capa aqui, a primeira impressão que dá é que ela é uma arte, que foi uma pintura feita aqui. Só que assim, gente, não tem nada de inteligência artificial aqui, não. Nada de efeito de computador, é tudo fotografia mesmo, né? São todas tiradas na raça, assim. Que eu acho que é um encanto, né? Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta importante, como todo processo tecnológico, ela veio para ficar, mas a gente não pode perder de vista a arte, a criação, a dificuldade de ir atrás do animal, encontrá-lo e ainda assim ter condições de fotografá-lo. Então é uma coisa mais clássica. Uhum. Marcelo, e nesse tempo todo, né, nessas décadas de experiência, você tem notado mudanças nos ambientes aquáticos? Porque a gente ouve muito falar aí, né, da questão, por exemplo, do branqueamento dos corais, do plástico cada vez mais presente nos locais. Você já aconteceu assim de, por exemplo, ter mergulhado num local, voltar alguns anos depois e encontrar muitas mudanças? E isso acontece sim, para o bem e para o mal. Existem lugares que eu voltei e a condição estava pior. Essa questão de plástico é bastante séria e muito severa. A gente tem muito plástico nos oceanos hoje em dia e é uma questão que a gente precisa ter atenção a ela. E o branqueamento dos corais que você citou também ocorre devido ao aumento médio de temperatura, da temperatura dos oceanos. Isso sim acontece e sim é perceptível para quem volta em lugares depois de anos mergulhando. Mas o outro lado também é verdadeiro. Quando o ser humano está empenhado em trazer de volta, a natureza responde muito rápido. Acho que um bom exemplo disso no Rio de Janeiro é a Baía da Guanabara, que está sendo despoluída e a gente consegue perceber a volta dos animais assim que a condição melhora. E pegando um gancho na tua pergunta, o livro ele vem ocupar esse espaço, trazer a fotografia, a arte, como uma forma de sensibilização das pessoas para o que está acontecendo embaixo d'água. Então, é meio que um despertar, falar, tem tanta coisa bonita e tanta coisa legal que a gente precisa ajudar a proteger e conservar. A humanidade conhece pouco ainda dos oceanos, na sua avaliação? Conhece pouco. A gente tem, as áreas dos oceanos são enormes, em especial de grandes profundidades. A gente tem profundidades maiores que o Everest, por exemplo, mais de 11 quilômetros de profundidade, em locais que a gente chama de fossa, como a Fossa das Marianas no Pacífico. Então a gente tem muito conhecimento ainda para adquirir, o que reforça a necessidade de conservação, porque talvez a gente esteja destruindo e estragando coisas que a gente nem conhece. Depois de 4.500 mergulhos que você já fez, por mais de 70 países, o mar ainda te surpreende ou ele já é aquele amigão? Não, ele é amigão. Eu gosto muito de estar embaixo d'água, eu me sinto muito à vontade embaixo d'água. Eu adoro respirar embaixo d'água com o cilindro e os equipamentos que a gente usa, mas a gente não pode perder a capacidade de encantamento com o simples. Então, assim, qualquer mergulho que eu faço, seja perto de casa, eu moro um pouco aqui em Foz do Iguaçu, um pouco no Rio de Janeiro e transito ali para o São Paulo também. Todo mergulho que eu faço, ele tem componentes de encantamento. É uma questão de olhar. É claro que se a gente vai para lugares incríveis do planeta, você fala, nossa, uma baleia sensacional, um tubarão é sensacional. Mas se você só se encanta com isso, você acaba viciando um pouco o seu olhar. Então, quando eu vou mergulhar em lugares que são normais ou comuns ou que não são tão atrativos, a gente precisa treinar o olhar para achar coisas incríveis ali também. Então, eu me divirto em qualquer tipo de mergulho.
Tem uma situação engraçada, às vezes eu fico 2, 3 meses por conta de agenda de trabalho sem mergulhar. Eu gosto tanto disso que eu pego o meu cilindro regulador que a gente põe na boca, entro debaixo do chuveiro e fico respirando no regulador só para sentir aquele gostinho de ar comprimido, assim, ai, que saudade de estar dentro d'água e tal. Então é muito orgânico para mim. Quanto tempo dura em média cada mergulho quando você desce? 1 hora, 1h15. Depende um pouco da profundidade. Quanto mais fundo eu vou, menos tempo eu posso ficar. E depende um pouquinho do tamanho do cilindro. A gente, num cilindro médio, numa profundidade de 15, 18 metros, 1 hora, 1h15. Você tira em média quantas fotos nesse tempo? Você sempre fotografa ou não? Tem vezes que você desce sem fotografar? Eu tenho um ritual. Quando eu vou para as expedições de mergulho, eu tenho um ritual. O início do processo, normalmente quando eu vou para uma expedição de mergulho, nunca é um dia. Normalmente são 10, 12, 15 dias. E é perceptível o nível, a qualidade das imagens depois do terceiro dia. Porque o primeiro, segundo e terceiro dia são dias de você se adaptar àquele lugar, são dias de você entender a luz, são dias de entender o perfil de mergulho, se tem corrente, se não tem corrente, que tipo de animal que eu fui lá para fotografar, eu estudo antes. Mas ainda assim, você tem um tempo de adaptação àquela nova realidade. E a partir do terceiro dia, minhas imagens ficam muito melhores do que as imagens do primeiro, segundo e terceiro dia. E depois que eu trabalho 5, 6, 7, 8 dias e que eu tenho as imagens que eu quero, o último mergulho, eu mergulho sempre sem a câmera, que é para eu lembrar que a contemplação é tão importante quanto o registro fotográfico. Então, porque senão você fica viciado em olhar tudo pelo viewfinder e busca incessante pela melhor imagem, que você perde um pouquinho da sensibilidade. Então, é um exercício de deixar a câmera de lado e agradecer a todos aqueles mergulhos que eu fiz. Então, o último mergulho eu sempre deixo a câmera em terra e vou lá curtir meu mergulhinho. Ah, que legal. E a gente conversava aqui fora do ar, eu falava que eu sou uma pessoa, por exemplo, que nem sabe nadar. Mas eu tenho um encantamento pelo oceano, porque eu lembro quando eu era criança, ali dos 7, 8 anos, eu assistia aos famosos documentários do Jacques Cousteau, né? Sensacionais. Em fita VHS. O que te motivou justamente a esse conhecimento dos oceanos? Definitivamente o Jacques Cousteau foi uma pessoa que eu falei, é isso. Eu olhava os documentários, os mesmos que você assistia, eu também assistia quando garoto, e eu tinha era um chamamento, assim, cada vez que eu assistia um documentário desses, eu falei, eu quero fazer isso. De alguma forma na minha vida eu quero fazer isso. E aí, quando criança, eu ganhei uma máscara do meu avô, 11, 12 anos de idade. O dia que eu coloquei a cabeça dentro d'água numa prainha, é uma bobagem. Eu vi uma estrela do mar e aquilo me encantou de uma forma que eu nunca mais consegui me desconectar da realidade marinha. Eu, inclusive, larguei engenharia em São Paulo para fazer oceanografia no Rio Grande do Sul, por conta de querer entender mais sobre os oceanos. E aí a coisa foi acontecendo e hoje estamos aqui. Fez em Rio Grande, né? Fiz em Rio Grande. Era onde eu queria ter feito, meu pai não deixou. Meu pai também não deixou. Sério? Meu pai também não deixou, mas eu fui igual. Não foi um começo muito fácil, mas era uma coisa tão importante para mim. Eu não sabia do que eu ia viver, nem onde isso ia dar, mas eu fui atrás do conhecimento. Imagina, isso foi em 90, 91. Nós não tínhamos internet, a disponibilização de informações sobre os oceanos com um caráter mais técnico era super rara, livros aqui, livros ali, muito pouco. Então eu fui lá preencher um vazio que eu tinha dentro de mim, que era saber um pouquinho mais sobre os mares. Ô Marcelo, qual que é o animal marinho hoje que mais te surpreende quando você encontra com ele? Eu gosto muito dos tubarões. Além do tubarão, tem mais algum? Eu gosto de tubarões. Dentro dos tubarões eu gosto do tigre e do branco, que são os meus amigos, amigo de fé, irmão camarada. Você já mergulhou com eles, assim? Já mergulhei bastante com eles. Tem alguns lugares do mundo que a gente vai para mergulhar especificamente com tubarão branco e especificamente com tubarão tigre. O tigre, em especial, acho um belíssimo tubarão, assim. A forma como eles nadam é encantador, é um balé embaixo da água. Eu gosto muito de também estar com animais grandes, e das baleias, a baleia jubarte, que é para mim a baleia mais acrobática, mais linda, mais espetacular que a gente tem nos oceanos. Sou fã de baleia jubarte, mas me encanta muito as cores e formas de animais muito pequenininhos,
que às vezes passam desapercebidos num mergulhador que não está acostumado a procurá-los. Como eles se camuflam muito, todo mundo se esconde embaixo d'água, esse desafio de encontrar e conseguir fotografar as pequenas criaturas também é muito legal. Então, no final, eu gosto de coisas pequenas e coisas grandes, mas acho que esses animais que eu citei são os meus preferidos. E além do livro, né, você agora, essa semana, lançou ali uma exposição, né, aqui em Foz do Iguaçu. Onde é que está essa exposição? Está no Aquafoz, no Aquário aqui de Foz, que são parceiros, patrocinadores do livro também. A exposição ela vem em conjunto, tanto a proposta da exposição quanto a proposta do livro, elas trazem essa pegada de arte para a fotografia embaixo d'água, mas elas também têm esse componente de educação, que é um componente importante do aquário. O aquário é um equipamento de pesquisa, de desenvolvimento de ciência, de educação ambiental para adultos e crianças, e o livro vem também nessa proposta. Então, a exposição permanente, o livro e a experiência de visitar o Aquafoz, elas todas se complementam. O livro tem uma dedicatória aqui, assinado pelo Lars Grael, né? É teu amigo, qual que é a tua relação com ele? Eu tenho um barco, eu tenho um veleiro também no Rio de Janeiro. E o Lars tem um veleiro dele também no Yacht Club do Rio de Janeiro. E a gente se encontra o tempo todo ali, de final de semana, quando os dois saem para velejar. Então, ele estava passando no iate, eu falei, Lars, senta aí um pouquinho, vamos bater um papo, deixa eu te mostrar uma coisa, porque essa minha faceta de fotógrafo, ela às vezes é conhecida, às vezes não, né? E como eu tô lá nesse ambiente da vela, a gente trocando ideia e batendo papo, eu falei, senta aqui que eu vou te contar uma história. Aí mostrei meu primeiro livro para ele. E ele ficou encantado. Eu falei, vou te fazer um convite então, você não quer fazer o prefácio do segundo livro? E aí ele se apaixonou pela ideia, pelo livro, fez o prefácio. E é um cara, assim, espetacular, assim, é um cara nota 11, assim, ele é muito legal, muito experimentado. E a contracapa do livro é do Cobra, um muralista também, que tem pinturas e painéis em mais de 40 países, é um artista plástico incrível, a mesma coisa. Ele olhou o livro e falou, cara, isso aqui é arte pura, me dá a honra de escrever a contracapa. E aí a contracapa, então, é o Cobra, Eduardo Cobra, que assina. Cobra que tem obras aqui em Foz. Tem obras aqui em Foz, né? lá no mercado. Mercado Público Barrageiro, exatamente. Né? Dá para observar baita artista. Dele. Então, eu tive o privilégio e a honra de ter dois nomes incríveis, assim, um esportista de ponta, um cara de uma história de vida de superação que é o Lars, e outro que é um ícone mundial de arte de rua, que me deram a honra e abrilhantam ainda mais o livro. Que legal. E para quem quiser comprar, o livro está à venda também no Aquário, né? Está à venda no Aquário e está à venda no meu site, marceloscaff.com. marceloscaff.com. Do Aquário é aquafoz.com.br. Quem quiser ingressos pode comprar pela internet. Quem é morador de Foz só compra lá na bilheteria, pode conferir a exposição, ver o livro também e conhecer o lugar. E para morador, R$30 a entrada, Guilherme. Legal, né? É bacana. E assim, marceloscaff.com é o site, né? Isso. Scaff escreve S-K-A, 2 Fs. Um F só. Um F só. Um F só. Então, perfeito. marceloscaff.com o site. Marcelo, para quem se interessa por mergulho, mas não tem aí muitas vezes a disponibilidade, né, a possibilidade de fazer aqui perto, que local você indica aqui no Brasil, como até para alguém iniciante nessa prática? Quem quiser fazer curso, eu acho que o lugar mais próximo daqui de Foz é Curitiba. Curitiba existem cursos ótimos de excelentes escolas de mergulho. São Paulo e Rio de Janeiro também, Santa Catarina também. Então, as grandes cidades normalmente têm uma estrutura de escolas de mergulho muito boas. O Brasil é um bom formador de mergulhadores. Depois que você fizer o seu curso, aí a gente tem o litoral todo brasileiro praticamente mergulhável. A gente tem Santa Catarina aqui perto, que é muito bom, o litoral de São Paulo com a Laje de Santos, o Rio de Janeiro quase todo ali com Angra, Ilha Grande, parte norte do Rio de Janeiro e o nordeste todo. Então, é um caminho que dá para trilhar com tranquilidade. Demora um pouquinho, vai se formar, faz uma boa formação. Eu acho que uma boa formação é fundamental para você garantir sua segurança, saber o que está fazendo, mas depois que você está credenciado, é só alegria. E teve algum perrengue que você já passou? Conta rapidinho para nós, que o nosso tempo já está... Tem. Sempre tem, né? Nesses 4.500 mergulhos pelo mundo, né? Todo. Já fiquei derivando uma vez em Galápagos 4 horas, não é uma sensação legal, uma corrente me pegou.
o barco estava me procurando por um lado, fui aparecer 2 quilômetros do outro, então até que eles dessem conta que a gente estava, eu e um amigo meu que chama Lawrence, a gente estava perdido, boiando no mar, passaram Lawrence Uaba. Ah, que legal. É meu duplo de mergulho, ele faz vídeo, eu faço foto, a gente tem mais de 2.000 mergulhos juntos. Então esse dia foi um dia tenso, assim, que não foi muito legal. E a outra vez eu estava em Bimini, nas Bahamas, um tubarão-tigre desses meus amigos. Ele mordeu meu flash e quis levar minha câmera embora, assim. Ainda bem que foi no equipamento, não, eu falei, né? pô, vai levar minha câmera embora, cara. Não tem seguro do equipamento, como é que eu vou continuar trabalhando aqui? Deixa minha câmera aí. Eu conversei com ele, ele soltou a câmera, deu pra salvar. E uma curiosidade, esses mergulhos com tubarões tem proteção ali em volta? A grade, não tem. Eu não não encararia. Não tem gaiola, é na raça. Tem uma foto no livro, eu do lado de um tubarão-tigre de uns 4,5 metros assim, que ilustra bem. Tem 2 fotos, na verdade, uma com um tubarão-tigre e uma com um tubarão-martelo gigante, e aí dá para ver que a gente está fora da gaiola ali. Conversamos aqui na CBN Foz com o Marcelo Scaff, ele que é oceanógrafo, instrutor de mergulho, autor do livro, né, Pelos Mares do Mundo 2. Muito obrigado pela participação aqui na CBN e, olha, parabéns pelo trabalho desenvolvido, né, por essa mensagem de conservação trazida aí para a população. Guilherme, Cris, obrigado pelo convite. A exposição e o lançamento do livro agora vão a São Paulo e depois vão ao Rio de Janeiro. Então a gente vai lançar em 3 cidades do Brasil, lançou em Foz, vai a São Paulo e Rio de Janeiro. Quem puder prestigiar e quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou estar por lá nas próximas semanas. Maravilha. Obrigada, Thay. Parabéns pelo trabalho e obrigada pelo livro também. Valeu, o prazer é meu.